O pai jamais enviaria seus filhos para uma terra distante e perigosa por toda uma vida, sem antes prover um poder pessoal de proteção. Também lhes daria meios para comunicar-se com ele, de pai para filho e de filho para pai. Todo filho de nosso Pai enviado à Terra conta com o Espírito de Cristo ou a luz de Cristo. Nenhum de nós está sozinho e sem esperança de orientação e redenção. A restauração começou com a oração de um rapaz de 14 anos e uma visão do Pai e do Filho. Foi assim que teve início a dispensação da plenitude do tempo. A restauração do Evangelho nos trouxe o conhecimento da existência pré-mortal. Nas Escrituras ficamos sabendo do conselho do céu e da decisão de enviar os filhos e filhas de Deus para a mortalidade, a fim de receber um corpo e serem testados. Somos filhos de Deus, temos um corpo espiritual que está abrigado, por enquanto, num tabernáculo terreno de carne. As Escrituras declaram: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como filhos de Deus, aprendemos que fazemos parte de seu grande plano de felicidade. Sabemos que houve uma guerra no céu e que Lúcifer e seus seguidores foram expulsos em um corpo. Satanás, aquela antiga serpente, sim, o diabo, se rebelou contra Deus e procurou tomar o reino de nosso Deus e seu Cristo. Portanto, ele faz guerra aos santos de Deus e cerca-os. Recebemos nosso arbítrio. Precisamos usá-lo com sabedoria e manter-nos próximo do Espírito. Caso contrário, acabaremos cedendo às tentações do adversário. Sabemos que, graças à expiação de Jesus Cristo, nossos erros podem ser limpos e nosso corpo mortal será restaurado à sua perfeita forma na ressurreição. Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro um modo de julgar, pois tudo que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber, com o conhecimento perfeito que é de Deus. Há um modo perfeito de comunicação por intermédio do Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Depois do batismo na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, há uma segunda ordenança, a imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. A doce e serena voz da inspiração vem mais como um sentimento do que como um som. A pura inteligência pode entrar em nossa mente. O Espírito Santo se comunica com o nosso espírito mais pela mente do que pelos sentidos físicos. Essa orientação vem por meio de pensamentos, sentimentos, sussurros e impressões. É mais provável que sintamos as palavras da comunicação espiritual do que as ouçamos e que vejamos com os olhos espirituais do que com os olhos mortais. Servi por muitos anos no Quórum dos 12 Apóstolos com o elder LeGrand Richards. Ele morreu aos 96 anos de idade. Ele contou que, quando tinha 12 anos, assistiu a uma grande conferência geral no tabernáculo. Lá, ouviu o presidente Wilford Woodruff falar. E o presidente Woodruff contou uma experiência em que foi guiado pelo Espírito. Ele tinha sido enviado pela primeira presidência para reunir todos os santos de Deus da Nova Inglaterra e do Canadá e levá-los para Sião. Chegou à casa de um dos irmãos em Indiana, parou sua carruagem no jardim, onde ele, a esposa e um filho adormeceram, enquanto o restante da família dormia na casa. Pouco depois de deitarem, o Espírito sussurrou alertando-o: levante-se e mova sua carruagem. Ele se levantou e moveu a carruagem até uma certa distância de onde estava. Ao voltar para a cama, o Espírito falou novamente com ele, dizendo: leve suas mulas para longe daquele carvalho. Ele fez isso e novamente foi deitar-se.
Menos de 30 minutos depois, um redemoinho de vento atingiu a árvore, na qual as mulas estiveram amarradas, arrancando-as do chão. Ela foi carregada por 90 metros, atravessando 2 cercas. A imensa árvore, que tinha um tronco de 1,5 metro de circunferência, caiu exatamente no lugar onde a carruagem estivera estacionada. Por ele ter seguido o sussurro do Espírito, a vida do Eld Woodruff, de sua esposa e de seu filho foram salvas. Esse mesmo Espírito pode inspirá-los e protegê-los. Quando fui chamado como autoridade geral há 50 anos, morávamos num pequeno terreno no Vale de Utah, a qual chamávamos de nossa fazenda. Tínhamos uma vaca, um cavalo, algumas galinhas e muitos filhos. Num sábado, eu precisava ir de carro até o aeroporto e pegar um avião para chegar a uma conferência na estaca na Califórnia. Mas nossa vaca estava para dar à luz a um bezerro e teve problemas. O bezerro nasceu, mas a vaca não conseguia levantar-se. Chamamos o veterinário, que veio logo em seguida. Ele disse que a vaca havia engolido um arame e que não viveria mais do que aquele dia. Copiei o número do telefone da empresa de produtos de origem animal para que minha mulher pudesse ligar para eles, para que levassem a vaca assim que ela morresse. Antes de partir, fizemos uma oração em família. Nosso filhinho caçula fez a oração. Depois de pedir ao Pai Celestial que abençoasse o papai, suas viagens, e abençoassem todos nós, ele começou uma súplica muito sincera. Ele disse: Pai Celestial, por favor, abençoa a vaca Bosse para que ela fique boa. Na Califórnia, contei o que aconteceu e disse: ele precisa aprender que não recebemos assim tão fácil tudo o que pedimos em oração. Havia uma lição a ser aprendida, mas eu é que teria que aprendê-la, não meu filho. Quando voltei para casa no domingo à noite, Bosse tinha ficado boa. Esse processo não se restringe aos profetas. O dom do Espírito Santo opera igualmente entre homens, mulheres e até criancinhas. É nesse maravilhoso dom e poder que encontramos o remédio espiritual para todos os problemas. E agora, ele transmite a sua palavra aos homens por intermédio de anjos. Sim, não só aos homens, mas também às mulheres. Ora, isso não é tudo. Muitas vezes as crianças recebem palavras que confundem o sábio e o instruído. O Senhor tem um meio de derramar conhecimento em nossa mente a fim de inspirar-nos, guiar-nos, ensinar-nos, corrigir-nos e alertar-nos. O Senhor disse: eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo, que virá sobre ti e que habitará em teu coração. E Enos escreveu: enquanto estava assim lutando no Espírito, eis que a voz do Senhor me veio outra vez à mente. Vocês podem saber coisas que precisam saber. Orem para que aprendam a receber essa inspiração e para que permaneçam dignos de recebê-la. Mantenham esse canal, a sua mente, limpo e livre do tumulto do mundo. O elder Graham W. Doxey, que serviu no Quórum dos 70, contou-me uma experiência que teve. Sua mãe, que mais tarde foi conselheira na presidência geral da primária, também me contou essa mesma experiência. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava na Marinha servindo na China. Ele e vários outros companheiros foram passar de trem até a cidade de Tientsin. Subiram num trem para retornar à base, mas depois de 1 hora, viram que o trem virou para o norte. Estavam no trem errado. Nenhum deles falava chinês. Puxaram a corda de emergência e pararam o trem. Desembarcaram em algum lugar do interior do país sem nada a fazer a não ser voltar a pé para a cidade. Depois de caminharem por algum tempo, encontraram um trole de tração humana do tipo usado pelos ferroviários. Eles os colocaram no trilho e começaram a bombear as alavancas para fazê-lo mover-se. Ele descia bem as ladeiras, mas tinha que ser empurrado nas subidas. Ao chegarem a uma descida, subiram no trole e o deixaram rolar pelos trilhos. Graham foi o último a subir. Restou-lhe apenas um lugar na parte da frente do carrinho. Ele correu ao lado do trole e finalmente subiu ao bordo.
Ao fazer isso, escorregou e caiu. Foi sendo empurrado de costas, com os pés apoiados no trole, mas para não ser atropelado. À medida que o carrinho foi ganhando velocidade, ele ouviu a voz de sua mãe exclamar: "Bud, tenha cuidado." Ele calçava pesadas botas militares. O pé escorregou e a sola da bota se prendeu numa engrenagem da roda e fez o carrinho parar a 30 centímetros de sua mão. Seus pais, que na época presidiam a missão dos estados do centro-leste dos Estados Unidos, estavam dormindo num quarto de hotel. A mãe ergueu-se no leito às 2 da manhã, acordou o marido e disse: "Bud está em perigo." Ajoelharam-se ao lado da cama e oraram pela segurança do filho. A próxima carta que ele recebeu dizia: "Bud, o que aconteceu? O que houve com você?" Então, ele escreveu contando o que havia acontecido. Quando compararam os horários, no exato momento em que ele estava sendo empurrado nos trilhos, os pais estavam de joelhos num quarto do hotel, do outro lado do mundo, orando por sua segurança. Essas experiências de inspiração e oração não são incomuns na igreja. Elas fazem parte das revelações que o nosso Pai Celestial nos faz. Uma das mais afiadas ferramentas do adversário é convencer-nos de que não somos mais dignos de orar. Não importa quem você seja, o que tenha feito, sempre pode orar. O profeta Joseph Smith prometeu que todos os seres que têm um corpo têm poder sobre aqueles que não têm. Quando chegar a tentação, você pode inventar uma tecla delete, de apagar, talvez a letra de um hino favorito. Sua mente está no comando, seu corpo é um instrumento de sua mente. Quando um pensamento indigno forçar caminho para dentro de sua mente delete-o. Substitui usando a tecla de apagar. A música digna é muito poderosa e pode ajudá-lo a controlar seus pensamentos. Quando Oliver Cowdery fracassou em sua tentativa de traduzir, o Senhor lhe disse: "Eis que não compreendeste. Supuseste que eu cenderia a ti, quando nada fizeste a não ser pedir-me. Eis que te digo que deves estudá-los bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirá que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos." Esse princípio é ilustrado na história de uma menininha. Ela estava zangada com o irmão que havia construído uma armadilha para capturar pardais. Sem poder conseguir ajuda, ela disse para si mesma: "Vou orar." Depois da oração, a menina disse à mãe: "Sei que ele não vai apanhar nenhum pardal em sua armadilha, porque eu orei a respeito disso. Eu tenho certeza que ele não vai pegar nenhum pardal." A mãe disse: "Como você pode ter tanta certeza?" E ela disse: "Depois de orar, fui até lá e chutei aquela velha armadilha." Ore, mesmo que você seja jovem rebelde como o profeta Alma, ou tenha uma mente fechada como a de Amaleque, que sabia a respeito dessas coisas, embora não quisesse saber. Aprenda a orar, ore sempre. Ore na mente e no coração, ore de joelhos. A oração é sua chave pessoal para o céu. A fechadura está do seu lado do véu. Eu também aprendi a terminar todas as minhas orações dizendo: "Seja feita a tua vontade." Não espere livrar-se totalmente dos problemas, desapontamentos, sofrimentos e desânimos, porque foi para suportar essas coisas que viemos para a terra. Alguém escreveu: "Com mãos estouvadas e impacientes, embaraçamos os planos que o Senhor criou. E quando choramos de dor, Ele diz: fique quieto, homem, enquanto eu desfaço o nó." As Escrituras prometem: "Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar." O Senhor disse: "Achegai-vos a mim." "E eu achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto." Começamos essa sessão da conferência com o apoio das autoridades. O primeiro a ser apoiado.
O primeiro que apoiamos foi Thomas S. Monson como presidente da Igreja de Jesus Cristo. Conheço o presidente Monson talvez mais do que qualquer outro homem. E eu quero prestar um testemunho especial de que ele foi chamado por Deus. E ele precisa das nossas orações. E sua família também. E que as bênçãos do Senhor estejam com ele. Que nós possamos ajudá-lo em seu corpo e seu espírito. E todos os que estão muito perto dele, que sabem que ele foi chamado por Deus. E pela imposição das mãos daqueles que têm autoridade, ele foi colocado no seu ofício. E o Senhor os tem apoiado a ele e a sua família para continuar fazendo esse grande trabalho que foi dado a ele. Invoco as bênçãos em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.